quando uma pessoa não tem isso, peca e não sente isso, é porque ou o espírito está ali apagado, porque às vezes ele está na pessoa, mas está apagado. Ou porque a mente dela já foi cauterizada. Porque isso a Bíblia fala também. Se você pecar demais, o Espírito te mostra, você fica triste, aí você, me perdoe, volta a pecar. Chega uma hora que você não sente mais, não tem mais sensibilidade para a voz do Espírito. Aí que está o perigo. Um dia, do nada, o Espírito Santo entrou em mim e me convenceu daquele pecado de uma forma tão avassaladora. Na verdade, ele já estava em você, né? Não é que ele entrou, ele É, já estava lá. eu digo o seguinte, Naquele momento, ele aconteceu te um contou. momento, aconteceu um momento, tipo assim, eu tava meio que dormindo à tarde e eu senti como se fosse uma visão, não um sonho, uma visão assim, e um sentimento de morte muito grande. E aquilo foi tão avassalador que eu liguei para 3 pessoas na hora e comecei a confessar o meu pecado, que eu não achava que era. Eu achava que dava, que podia levar tranquilamente. Mas foi tão um sentimento de morte tão grande. E a partir desse dia, eu comecei a falar assim, peraí, mas eu nem me arrependi. O arrependimento veio, então não sou eu que escolho me arrepender. E eu comecei a ficar com essa dúvida. Me explica isso aqui. Não, o arrependimento não vem do homem. É o Senhor. Opa. É o Espírito Santo quem nos conduz ao Então, arrependimento. eu mesmo não escolhi. Veio pra... Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não Viu, existe Wesley? arrependimento Você não se soube me explicar, eu perguntei pro Wesley e não sabia. Não existe arrependimento se o Espírito Santo não fizer a obra. Entendi. Entendeu? Agora, ele te convence, mas você se entrega. Você poderia endurecer. Existem pessoas que Então, passam... essa é a pergunta, então. É lógico. Tá, essa é a pergunta. É lógico que o Espírito Santo que convence, mas eu tenho a opção de endurecer. Pô, claro. Tem gente que endurece. Mas mesmo. você teve uma tristeza profunda. Meu Deus, sentimento de morte. E a Bíblia diz que é a Sabe tristeza Salmo- de Deus que nos conduz ao Sabe arrependimento. Salmos 32, 51, que Davi fala assim, meus ossos estavam se desfalecendo? Esse é o sentimento. Então, isso é maravilhoso. Isso é a maior evidência que alguém é filho de Deus. Porque quando uma pessoa não tem isso, peca e não sente isso, é porque ou o espírito está ali apagado, porque às vezes ele está na pessoa, mas está apagado. Ou porque a mente dela já foi cauterizada. Porque isso a Bíblia fala também. Se você pecar demais, o Espírito te mostra, você fica triste, aí você, me perdoe, volta a pecar. Chega uma hora que você não sente mais, não tem mais sensibilidade para a voz do Espírito. Aí que está o perigo. Porque aí você está muito próximo de um rompimento definitivo, né? Mas, no teu caso, se você já era convertido mesmo, essa é a soberania de Deus. Chega uma hora que ele falou, acabou. Agora eu vou fazer você sentir o que você está vivendo. Entendeu? Entendi. Mas houve a sua decisão de dizer, eu não quero mais. E é engraçado como a gente tenta... Uma coisa que eu entendi nessa época, nesse fato, é como a gente tenta compensar nosso fato com obras, né? Nosso erro com obras. E aí, Davi fala no Salmo 51, se tu quisesse sacrifícios, eu ofereceria todos. Mas não é isso que você quer. Você quer um coração quebrantado e contrito. E eu tive uma experiência, Saul, eu tive uma experiência tão forte com Deus nessa época. Às vezes, assim, né? Como eu falei, se tivesse um gabinete pastoral, a gente está aqui para o Brasil todo. Mas às vezes parece que Deus permite você cair nos erros para ter uma experiência mais profunda com Ele, você fica muito mais sensível. Na verdade, essa é a beleza da soberania de Deus. Ele permite, mas ele não teve nenhuma ingerência nisso. Nenhuma participação. Porque como que uma pessoa começa a se desviar? Pelos seus próprios desejos, né? Desejos. Suas próprias concupiscências. Lógico, Satanás conhece a sua fraqueza. Eu sempre brinco, né? Eu uso essa figura da comida, que eu adoro comer coisas que engordam. Entendeu? Se alguém me oferecer, por exemplo, salada, eu não vou ser tentado para comer salada. Um no rodízio de alface? Não vai. Mas delícia! Tem alface crocante, tem alface roxo, não quero. Agora, uma picanha vai ser difícil na hora que eu estou com regime. Então, o nosso dever é nos afastar do mal. É não se colocar em risco de pecar e de cair. Eu sempre digo, o pecado
E depois que a gente começa a estudar a própria fisiologia humana, você sabe que todos os prazeres, seja sexual, seja da droga, seja da tela, da internet, tudo acontece aqui, ó, Dopamina. no neocórtex, que produz dopamina na hora que você começa a ter o prazer. E isso gera... A dopamina é um neurotransmissor que normalmente o seu cérebro produz. Mas se você aumenta essa dose, ele pensa assim, bom, está tendo muita dopamina, eu não preciso mais produzir. E é isso que gera a dependência, porque quando cai o nível da dopamina, você quer mais, mas ele não está produzindo mais. E aí você vai de novo. E Satanás, ele conhece bem essa fisiologia. Eu sempre digo para todo mundo, eu agradeço a Deus de ter nascido num tempo que não teve essa coisa de internet, pornografia, nunca vi na minha vida. Agora, eu lido com, muitas vezes, pastores em falar comigo. Pastor, eu sei que é pecado, eu não consigo. Eu falo, cara, isso é igual uma cocaína. Você tem que se abster. Vai chegar um momento que você vai resistir até o sangue que você vai ficar livre. Mas se você ficar dando desculpinha e toda hora ir lá dando uma espiadinha, você nunca vai ser livre. Isso vai matar a sua vida espiritual. Então, eu digo que a minha grande luta é a comida. Mas é a mesma coisa. Quando eu tenho vontade de 10 horas da noite ir lá, entendeu? Pegar um pão com requeijão, ou com, sabe, fazer um mistão. Cara, dá até água na boca. Eu tenho que dizer, não vou. Não vou. Por isso, esse ano eu coloquei uma decisão na minha vida de fazer jejum intermitente, de não comer depois das 5 horas. Eu perdi 15 quilos. Você está bem melhor. Então, foi resultado, mas no começo parecia que tinha um demônio me tentando, entendeu? Agora, são escolhas. Então, mas esse é um pecado bonito de contar, né? E as pessoas que estão dentro de um pecado que não dá para contar, um pecado horrível. Porque existem pecados, não estou falando de crime, não. Crime trata com a polícia, né? É lógico. Erros, né? Erros, pecado. Não, é o pecado da gula, né? É um pecado legal, você pode contar. Mas tem pessoas, por exemplo, a gente que cuida de pessoas, eu não sou pastor de igreja, o senhor é, e o senhor deve receber pepinos enormes para resolver, né? Mas eu tenho minhas mentorias, eu sou conselheiro de algumas personalidades, algumas pessoas que me trazem problema, eu falo, Jesus. Ou seja, eu tô ali como mentor, mas eu tenho que agir como pastor, porque eu tenho que ir na alma da pessoa e trazer a palavra para resolver. Só a palavra resolve. É verdade. Tem coisa que você sabe que conselho não resolve. Não. Só a palavra. Como o senhor aconselha uma pessoa que está nos escutando agora, que está num erro e precisa largar? Bom, existem as compulsões, né, que são esses pecados de vício mesmo. Aí a gente pode falar drogas, a gente pode falar... Jogo online que está na moda agora. Jogos online. Mas isso não gera na pessoa aquele sentimento de culpa. Por exemplo, traição, adultério, ou outras modalidades. Roubo. Roubo. Uma pessoa dessa precisa de ajuda. E, às vezes, a ajuda tem que ser uma ajuda profissional. Às vezes, ela tem que ser retirada da sociedade, por exemplo. Eu acredito muito que uma pessoa que é drogada, dificilmente ela vai se livrar se ela não for para uma clínica, não ficar 9 meses, porque é o tempo que os especialistas dizem que você quebra todas as cadeias, né, fisiológicas. Precisa de alguém para aconselhar, para ajudar, para orar junto, porque nesse percurso, às vezes, a pessoa cai, se levanta. Agora, existem outros pecados que eu acho que são até piores, que são os desvios de caráter. Como, por exemplo, inveja, deslealdade, que são pecados que estão muito mais disfarçados, travestidos, e muitas vezes na vida de pessoas que têm uma vida social, né, admirável. Explica para a gente um pouquinho sobre a inveja, porque tem um versículo poderoso sobre isso que diz que a ira é terrível, mas o furor, mas quem poderá ficar de pé diante da inveja? Né? É Provérbios, se eu não me engano? Provérbios. Então, assim, explica pra gente sobre a inveja, que esse é outro pecado que para mim é um dos piores. A Bíblia diz que foi a inveja que matou Jesus. Foi a inveja que vendeu José para o Egito. Tá exato. Lá, inveja. É inveja. É isso. Foi a inveja que matou Abel. O que Salomão está dizendo que o indivíduo que tem ira, ele teve um pico, né, de raiva, né? E quando passou, acabou.
Furor também. Furor também. A inveja é aquilo que está dentro do coração da pessoa. O invejoso, ele começa te admirando. Ele te admira. Ele admira quem você é, admira a sua vida, os seus dons. E aí, muitas vezes, ele começa a copiar. Geralmente, o invejoso, ele se aproxima de você, ele se torna necessário, ele te bajula, né? Porque o invejoso é assim, ele é um bajulador. Ah, como você é maravilhoso, como você, olha isso, aquilo. Só que, ao estar perto de você e perceber que ele não pode ser quem você é e ter o que você tem, ele começa a se ressentir. Ah, por que ele tem e eu não tenho? E aí ele começa É um processo, então. a procurar motivos para te criticar, para destruir a tua reputação. E aí ele se torna uma pessoa destrutiva. Porque o invejoso, ele não quer que você tenha. Você sabe que, do ponto de vista fisiológico, o invejoso, ele sente dor quando ele vê o seu sucesso. Meu Deus. E ele sente prazer quando ele percebe a tua dor. Então, o invejoso, você tem que fugir dele, tem que se afastar dele. Porque ele é uma pessoa que precisa se tratar. Tem muita gente que tem inveja de mim, eu saio fora. Não ando com invejoso. Por quê? Porque ele precisa se tratar primeiro. Porque a inveja faz da pessoa uma pessoa maligna. Ela vai querer te destruir. Entendeu? Então, é um pecado terrível. A própria Bíblia diz isso. Se fala que foi inveja que matou Jesus. Você citou outros casos. Caim com Abel. Não é? Inveja. Por que ele e não eu?